Olá, amigos. Vamos iniciar agora a nossa aula de número 3, continuando aí conceitos fundamentais, vendo agora a finalidade principal dos arquivos. Quando eu digo finalidade principal dos arquivos, facilitar a consulta aos documentos pelos usuários, que são os administradores e os pesquisadores, constituindo-se, portanto, em base do conhecimento da história. Quem são, nessa finalidade principal, eu fiz menção a dois usuários típicos dos arquivos. Um deles são os administradores. Quem são os administradores? São os órgãos produtores, aqueles que criaram, que produziram determinado documento. São os gerenciadores da informação, aqueles que cuidam do documento. Esses são os administradores, os órgãos produtores, aqueles que gerenciam a informação do documento. E o outro usuário típico são os pesquisadores. Quem são os pesquisadores? Os pesquisadores são aqueles que vão ter acesso, sobretudo, à documentação de valor o quê? A documentação de valor secundário. A documentação de valor secundário, que é a documentação que não tem mais valor administrativo para a instituição. Então, dois usuários típicos dos arquivos, administradores, são os órgãos produtores, aqueles que têm acesso, sobretudo, à documentação de valor administrativo e que é consultada com mais frequência, e a outra, o outro usuário típico são os pesquisadores, aqueles que vão ter acesso à documentação de valor secundário, a documentação que não é mais consultada com tanta frequência. Funções básicas. Vamos ver agora as funções básicas dos arquivos. Quando eu digo função básica, eu pergunto a vocês, função básica é a mesma coisa que função principal? Não. Função básica é aquela que serve de base, de apoio para que a função principal ocorra, para que a função principal aconteça. Então, quais são as funções básicas dos arquivos? São três. A primeira delas, quando eu falo em documento, em arquivo, quando eu penso para que serve o arquivo em relação a um documento? Ele serve, sobretudo, para guardar o documento. Então, a primeira função básica que nós fazemos menção é a guarda. Guardar documentos. Além da guarda, eu pergunto a vocês, um documento, meus amigos, um documento ele fica doente? Um documento fica doente? Parece até pergunta de doido, né? Um documento fica doente? Um documento fica doente, sim. Claro que fica doente. É o quê? É a gripe? É a febre? Não. Qual é a doença de um documento, pessoal? A doença de um documento são os chamados micro-organismos. Os fungos, as bactérias, os mofos. E eu pergunto a vocês, um documento doente, ele pode ser disponibilizado ao público? Não, claro que não. Se eu disponibilizo um documento doente, um documento com fungo, com mofo, com bactéria, eu posso fazer com que aquela pessoa que vai ter acesso àquele documento, de repente, vai pegar uma micose na unha. Já pensou? Pega um documento contaminado, coça um dos olhos lá, pega uma micose, um fungo dentro do olho, não sabe nem o motivo pelo qual pegou aquele fungo, aquela micose na unha, no olho. Olha o perigo. Então, um documento doente, ele precisa ser o quê? Precisa ser retirado do seu conjunto, vocês aprenderam isso nas aulas anteriores, e aí sim, eu vou cuidar daquele documento, tratar aquele documento para poder disponibilizá-lo a quem de direito. Portanto, por que eu estou falando tudo isso, hein? Da doença de um documento. Mais adiante a gente vai falar em conservação. Por quê? Porque a segunda função básica tem íntima relação com o que eu estou
fazendo menção a vocês agora, colocando para vocês, que é a conservação. Portanto, a outra função básica dos documentos é a conservação. Eu guardo o documento, o conservo de forma adequada para poder o quê? Disponibilizar o documento a quem de direito, a pessoa que poderá ter acesso ao documento. Perceberam? Então, a outra função básica é a disponibilização do documento a quem de direito. E a função principal, hein? E a função principal? A função principal é permitir o acesso aos documentos pelos consulentes, pelos usuários, por quem consulta o documento, por quem vai ter acesso ao documento, pelos pesquisadores. Quando eu falo em disponibilização e permissão de acesso a um determinado documento, parece até que eu estou falando a mesma coisa, né? Mas não estou, não. Disponibilizar não é a mesma coisa que permitir o acesso. Tá? Quando eu disponibilizo o documento, eu estou permitindo o acesso. Quando eu não disponibilizo o documento, eu não estou permitindo o acesso. E o fato de eu permitir, né, e o fato de eu disponibilizar o documento a quem de direito não significa necessariamente que aquela pessoa acessará o documento. Ela pode ou não acessá-lo. Portanto, o fato de eu disponibilizar o documento é que vai fazer com que o cidadão tenha ou não acesso àquele documento. O acesso é a consequência da disponibilização do documento. Portanto, vocês perceberam que existe a diferença entre disponibilização e acesso. Então, funções básicas quais são mesmo, hein? A guarda, a conservação e a disponibilização do documento. Função principal qual é? Permitir o acesso. À medida que eu vou comentando, vou falando da teoria, eu vou me lembrando de algumas questões. E eu cito mais questões da banca CESP-NB, porque a maioria dos concursos que caem em arquivologia, cai a minha cadeira, a minha matéria, são concursos promovidos pela banca CESP-NB, embora também tenha a Fundação Carlos Chagas, SESGRAN Rio e outras bancas. A banca, uma vez que é uma questão, concurso, a banca CESP-NB, que afirmou o seguinte: a função principal dos arquivos é facultar o acesso aos documentos pelos usuários. Ora, quando eu pergunto a função, vamos voltar. Quando eu afirmo, né, a função precípua, que bacana, hein? Precípua, ó. A função precípua dos arquivos, é permitir o acesso aos documentos, estou abreviando, tá, pessoal? Pelos usuários. Certo ou errado? A função precípua dos arquivos é permitir o acesso, é facultar o acesso aos documentos pelos usuários. Facultar é permitir. Né? Aliás, a questão caiu, fez menção a facultar e não permitir. Precípua. Precípua começa com a letra P de principal. E eles fizeram menção a precípua. Então, a função precípua é função principal. É a mesma coisa. A função precípua dos arquivos, que é a função principal, é facultar, permitir o acesso aos documentos pelos usuários. Perfeito, é isso aí. A função precípua é exatamente permitir o acesso aos documentos pelos usuários. Então,
função básica, função principal, que é a princípio, às vezes aparece em prova. Continuando, objetivos dos arquivos. Armazenar adequadamente os documentos. Quando eu digo armazenar adequadamente os documentos, essa armazenagem, né, esse local de guarda, essa conservação de forma adequada, é fundamental. Um dos objetivos do arquivo é guardar o documento em local adequado, é a armazenagem, né? Lembra? A localização física. E um outro objetivo é transmitir com precisão as informações contidas neles. Tá? Transmitir com precisão, ser preciso, ser exato, dar ao usuário exatamente o documento que ele está necessitando, que ele quer, que ele necessita. Continuando. A importância dos arquivos. São 3. A importância dos arquivos são 3. Quando eu falo em importância dos arquivos, no meu livro eu digo o seguinte: importância. Enfatizamos a importância do arquivo, lembrando que os trabalhos desenvolvidos em empresa ou instituições afins exigem uma forma escrita. Portanto, é necessária a guarda e a conservação desses trabalhos para que produzam efeitos futuros. Não devemos esquecer também que a maioria das decisões são tomadas a partir das informações encontradas nos arquivos, sobretudo nos arquivos do dia a dia, da rotina, na consulta frequente, no documento que é consultado com muita frequência, dos arquivos correntes, a documentação existente nesses setores que nós vamos falar mais adiante. Então, a importância dos arquivos eu sintetizei aqui nesses 3 itens. Um é a racionalização da informação, ou seja, os documentos arquivísticos que são produzidos são aqueles que são realmente necessários. O documento de arquivo ele é produzido porque ele vai ser utilizado, porque ele é necessário, porque vai produzir um efeito imediato. Então, você não produz um documento porque você quer, porque você produziu porque você achou bonitinho. Você produziu porque é importante, porque de alguma forma você vai precisar utilizá-lo. Então, isso é racionalização da informação. É você também só guardar o que é realmente necessário. Se não é mais necessário, você não guarda mais. Se está obsoleto, você não guarda mais. Se é cópia, para que você vai guardar uma cópia se tem o original? Então, isso é racionalização da informação. Só guardar o que é realmente necessário. E isso aí, consequentemente vai fazer o quê? A consequência dessa racionalização da informação é que vai influir aonde? Na eficiência administrativa, maior ou menor. Numa maior ou menor eficiência administrativa. Se você não fica guardando no documento que você não utiliza mais, documento desnecessariamente, você vai ter um aumento maior na eficiência administrativa da instituição, do organismo. Se você acumula documento desnecessariamente, você está acumulando documento, consequentemente, está aproveitando o espaço de forma inadequada e quando você necessitar de um documento, você pode custar mais a recuperar aquele documento, aquela informação. Então, quando você racionaliza a informação, isso aí causa um efeito, sobretudo na eficiência administrativa, maior ou menor. Se você organiza o documento de forma adequada, só guarda o que é realmente necessário, você recupera o documento mais rapidamente, de forma mais ágil. A agilização do fluxo documental, isso vai fazer com que aumente a eficiência administrativa no teu organismo, na tua instituição, na tua empresa. E outro item que é muito importante em relação aí aos arquivos
a importância dos arquivos, além da racionalização da informação e da eficiência administrativa, é auxiliar o administrador na tomada de decisões. Auxiliar o administrador na tomada de decisões. Esse item é um dos que mais costuma cair em prova envolvendo a importância dos arquivos. Ora, vou dar um exemplo a vocês. Quando eu falo auxiliar o administrador, o gerenciador da informação do documento, o órgão produtor na tomada de decisões, suponhamos que eu tenha ido participar de uma reunião e aí naquela reunião eu não sei qual é a melhor decisão que eu devo tomar acerca de determinado assunto, e aí eu, de posse de determinado documento, lendo a informação nele registrada, eu tomo a decisão, né, que eu julgo ser a mais conveniente. Perceberam? Eu fui para uma reunião, estou em dúvida sobre qual é a decisão que eu devo tomar acerca de determinado assunto, e aí recebo um documento, vejo a informação nele registrada, e aí tomo a decisão que eu considero que é a mais importante e a mais conveniente. Olhem a importância dos arquivos. Ora, se eu tiver acesso àquele documento, porque ele estava o quê? Bem arquivado, bem conservado, bem armazenado. Perceberam? A importância dos arquivos auxilia também o administrador na tomada de decisões. Continuando. Ciências auxiliares da arquivologia. Ciências auxiliares da arquivologia. Existem inúmeras ciências, várias ciências auxiliares da arquivologia. A diplomática, a paleografia, a heráldica e a genealogia são algumas dessas ciências auxiliares da arquivologia. A diplomática e a paleografia, de vez em quando, caem em prova. Eu já vi cair em prova Banco Exaf, Fundação Carlos Chagas, Banca CESP-NB, já cobraram questões envolvendo as ciências auxiliares da arquivologia. Ora, quando eu falo, vamos começar com a heráldica e a genealogia, que não costuma cair em prova, mas também são ciências auxiliares. Vá lá que resolvam colocar agora, né? Então vamos falar rapidamente da heráldica e da genealogia. Quando eu falo na heráldica, a heráldica é a arte ou ciência dos brasões, dos emblemas. Voltando aqui no slide, a heráldica, a arte ou ciência dos brasões, dos emblemas. Por exemplo, um brasão, vamos pensar o brasão da família real. Quando nós visualizamos um brasão, aquele brasão não nos transmite uma mensagem? Transmite ou não transmite? Claro que transmite. Então, se nos transmite uma mensagem, é um documento. E isso tem ligação com a heráldica, que é uma ciência auxiliar da arquivologia. Por exemplo, um escudo, o escudo do nosso time. Quando você vê o escudo lá do teu time de futebol, quando você vê aquele escudo te transmite uma mensagem. Faz com que você tenha uma emoção diferente da outra pessoa, não faz? Está transmitindo uma mensagem. Então, é um documento, um emblema, tudo isso tem a ver com a heráldica, que é a ciência auxiliar da arquivologia. Então, a heráldica é a arte ou ciência dos brasões, dos emblemas, dos escudos. E a genealogia? Genealogia é o estudo da origem da família, ou seja, quando eu falo em genealogia, eu digo que a genealogia é o estudo da origem das famílias, ou seja, a ascendência e a descendência dos indivíduos, e
as suas relações, as relações entre as próprias famílias. Tá? Então, é o estudo da origem das famílias e dos seus antepassados também. Lembram, vocês já ouviram falar na árvore genealógica, né? Descendente e ascendente. Né? A genealogia também é uma ciência auxiliar da arquivologia. A outra ciência auxiliar da arquivologia, e essa eu já vi cair em prova várias vezes, é a paleografia. Paleografia já caiu em prova várias vezes. Paleografia, então, como é que nós podemos definir a paleografia? A paleografia é a técnica que habilita a decifrar documentos antigos, estuda a história da escrita e a evolução das letras, permite o conhecimento dos materiais e dos instrumentos utilizados para escrever. Então, quando nós falamos aqui, técnica que te habilita a decifrar documentos antigos, por exemplo, eu me lembro que na época que eu estudei arquivologia, na Unirio, lá no Rio de Janeiro, eu tinha uma cadeira que se chamava paleografia. Ainda existe, ainda tem, né, essa cadeira nos cursos de graduação em arquivologia. Paleografia, eu pegava, às vezes, um documento da Idade Média, eu tinha que decifrar, né, o que estava escrito, aqueles hieroglifos. Né? Então, eu gostava muito, achava muito legal. Tinha diplomática, tinha heráldica, a genealogia, eram cadeiras até específicas, separadas, né, que a gente estuda quando faz arquivologia. Então, paleografia, técnica que habilita a decifrar documentos antigos, estuda a história da escrita e da evolução das letras, permite o conhecimento dos materiais, né, por exemplo, o que é um papiro, o que é um pergaminho, o que é o papel, e dos instrumentos utilizados para escrever. Por exemplo, o que é um cálamo, uma pena. Um cálamo, por exemplo, você pegava, né, uma pedra e você pegava um caniço e martelava lá na pedra e estava lá escrevendo alguma coisa na pedra. Isso era um cálamo, que era utilizado antigamente para escrever. Agora eles vão perguntar numa prova o que é um cálamo, o que é uma pena, o que é papiro, pergaminho, papel, isso aí não. O que interessa é vocês saberem exatamente a definição de paleografia, que é essa. Quando se falar numa prova, cuidado que eles podem trocar as definições. Quando se fala em o que estuda, o que decifra o documento antigo, quando se fala, né, qual é a ciência auxiliar que estuda a história da escrita, que estuda a evolução das letras, que nos permite um conhecimento dos materiais, dos instrumentos utilizados para escrever, está se falando em paleografia e não em diplomática. Então, isso aí vocês devem ter cuidado para não confundir diplomática da paleografia, que são ciências auxiliares, mas são diferentes as definições envolvendo a paleografia e a diplomática, tá certo? Quando nós falamos, então, em paleografia, no meu livro eu coloco, além disso que eu acabei de ler, de comentar, né, nós podemos, então, deduzir, envolvendo a paleografia, que o estudo da paleografia propicia um melhor entendimento dos registros documentais para resgatar o quê? Fatos históricos. Perceberam? Então, quando nós falamos em paleografia, é importante registrar que a paleografia voltando aqui, a paleografia, ela é importante porque nos permite, nos propicia um melhor
propicia um melhor entendimento a paleografia nos propicia um melhor entendimento dos registros documentais. Então, isso é bom vocês refletirem sobre isso. Para o resgate de fatos históricos. Perfeito. Daí a importância da paleografia. Quando nós falamos, então, na paleografia, estuda a história da escrita, a evolução das letras, o conhecimento de materiais, isso nos propicia um melhor entendimento dos registros documentais. Para resgatar o quê? Fatos históricos. Já vi cair em prova várias vezes definição de paleografia. E a diplomática? Antigamente eu só via cair em prova paleografia. De uns tempos para cá tem caído, quando cai mais a definição de diplomática, por isso que eu deixei para falar no final. A diplomática, pessoal, a definição de diplomática é o estudo de documentos quanto à sua autenticidade e fidedignidade, além da sua estrutura formal. Então, quando eu digo que a diplomática é o estudo de documentos quanto à sua autenticidade e a sua fidedignidade, o que é isso, hein? Autenticidade e fidedignidade. Autenticidade e fidedignidade. Autenticidade tem ligação com o quê? Tem ligação com o que nós chamamos a veracidade documental. Tem a ver com a veracidade documental, ou seja, se um documento ele é verdadeiro ou falso. Então, autenticidade, um documento ser autêntico ou não, é exatamente a veracidade documental, se ele é verdadeiro ou falso. E a fidedignidade? O que seria a fidedignidade? Vamos ver o que é a fidedignidade. Fidedignidade, para a gente encerrar a nossa aula de número 3, fidedignidade, nós podemos dizer a fidedignidade. O que é o documento fidedigno? Fidedigno é o documento que possui o quê? Fé pública. Fidedignidade é aquele documento que possui fé pública. Por exemplo, eu sou servidor público federal, né, trabalho lá na Fundação Oswaldo Cruz. Como servidor público, eu posso atestar determinado documento, com o meu carimbo e o documento possuir fé pública. Quando nós falamos, então, em fidedignidade e autenticidade, é exatamente ligada com autenticidade, com a veracidade documental e a fidedignidade com o documento possuir ou não fé pública. E além de sua estrutura formal.
O que é isso? Além da sua estrutura formal, tem ligação com a própria o quê? Forma do documento, suporte. O que é suporte mesmo? É o material físico no qual a informação é registrada, é o carregador físico do documento. Vocês já sabem, já aprenderam isso. Nós estamos finalizando aqui a nossa terceira aula, né, a aula de número 3. Vimos aí em conceitos fundamentais, nesses 3 primeiros encontros, a parte que envolve introdução. Um abraço, até mais.